Olá, vou apresentar agora o meu relatório da disciplina de estágio 2, onde teve o professor orientador, o Francisco Wagner, e eu sou a aluna Amanda Cecília Ricarte. O estágio foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Maria Evangelista Correia. Introdução. O estágio supervisionado é uma etapa fundamental na formação de futuros educadores, pois proporciona a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos durante a graduação na prática do ambiente escolar. Esse relatório visa relatar as experiências vivenciadas durante um estágio de observação e regência em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental 2, na disciplina de português, que tinha uma turma composta por 37 alunos na Escola de Ensino Fundamental Maria Evangelista Correia. Durante o período de estágio, foram realizadas diversas atividades que contribuíram para o desenvolvimento profissional. As atividades de observação possibilitaram a análise das práticas pedagógicas da professora titular, incluindo a gestão de sala de aula, a utilização de diferentes metodologias de ensino e a aplicação de estratégias de avaliação. Além disso, a regência de aulas sobre a supervisão permitiu aplicar meus conhecimentos, planejar e executar atividades educativas e refletir sobre a minha prática pedagógica. Então, essa disciplina ela é fundamental para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprende na teoria, né? Isso é fundamental. E é muito importante a gente vivenciar o ambiente escolar, né? Esse tempo que eu passei realizando o estágio foi muito importante, muito produtivo, né? Porque é uma realidade totalmente diferente quando você está lá em sala de aula, né? Primeiramente observando e depois quando a responsabilidade é nossa, né? De fazer a regência da aula. Então, foi muito proveitoso e eu acho que é uma disciplina indispensável, né? No nosso curso. Metodologia. Agora eu vou contar um pouco mais detalhado de como aconteceu. O estágio ele foi estruturado em 2 fases distintas, observação e regência. Na fase de observação, teve uma duração de 8 horas aulas, e eu tive a oportunidade de acompanhar as práticas pedagógicas da professora titular, observando a dinâmica da sala de aula, as estratégias de ensino utilizadas e o comportamento dos alunos. Nessa etapa de observação, eu pude acompanhar 4 aulas de português ministradas pela excelente professora Maria Leonínia. A professora é uma professora jovem, mas que aparentemente tem bastante experiência e ela conseguiu me dar todo o apoio necessário, né? Foi fundamental durante o estágio, porque o apoio do professor regente, né, do professor titular, é muito importante para a gente se sentir seguro e ter onde se apoiar, né? Primeiramente observando como ele faz e depois seguindo as orientações dele durante a regência. Na etapa da regência, foi totalizado 40 horas. Nessa etapa, eu assumi a responsabilidade de ajudar a planejar, ministrar e avaliar as aulas de português, sempre sob a observação e orientação da professora titular. Essa etapa me permitiu colocar em prática os conhecimentos adquiridos e experimentar diferentes abordagens pedagógicas. Foram planejadas e executadas aulas seguindo o currículo de português do ensino fundamental da professora titular. Então, ela me deu todo o acesso aos planos dela, de como era feito, né? Achei muito interessante que ela sempre faz todos os planos muito baseada nas normas da BNCC, né? Ela coloca até os códigos. No final do slide eu vou mostrar um exemplo, né? Ela era bastante organizada, eu gostei muito. E a gente planejava juntas, né? Eu sempre dava sugestões de como a gente conseguir deixar a aula um pouco mais tecnológica, ficar até mais atrativa, né? A gente inseria a tecnologia nos planos dela e graças a Deus deu tudo certo, foi ótimo. Durante o período de estágio, muitos desafios surgiram. Manter os alunos engajados durante toda a aula foi um desafio, especialmente em tópicos mais reflexivos. E ainda, alguns alunos apresentavam dificuldades de aprendizagem em determinados conteúdos, exigindo da professora um acompanhamento individualizado. Alguns alunos demonstravam desinteresse pela disciplina de português, o que exigia de mim melhores estratégias para torná-la mais atraente e significativa. Fiz a proposta à professora para a gente utilizar mais recursos tecnológicos digitais, como softwares educativos, aplicativos e vídeos explicativos, para complementar as aulas e tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo. Então, como eu falei no começo, é uma experiência muito incrível, né, estar dentro da sala de aula e ter o contato com o aluno. E a gente observa o comportamento de alguns alunos, né, que por muitas vezes não é fácil, surgem bastantes desafios e a gente tem que estar preparado mesmo para criar estratégias de tornar as aulas mais atrativas, né, mais interessantes para os alunos, para que eles participem mais e tenham um aprendizado mais satisfatório. E como eu falei lá, né, eu acho que a tecnologia, né, é uma ferramenta que sim, deixa a aula mais atrativa, né? Jogos, plataformas, o fato de estar na frente do computador, e isso atrai muito mais a atenção das crianças. Agora eu vou descrever um pouco a escola em que foi realizado os estágios de observação e regência.
A Escola de Ensino Fundamental Maria Evangelista Corrêa, situada na rua Francisco Mateus, número 145, no bairro São Geraldo, na cidade de Oroz, Ceará. O seu funcionamento iniciou com apenas 4 salas de aula, cantina, 2 banheiros e uma sala para funcionamento da secretaria e direção. Então, assim, começou bem pequena, né? A escola traz o nome Maria Evangelista Corrêa por ter sido uma das primeiras professoras a desenvolver o trabalho nesta entidade. A escola está localizada na zona urbana da cidade. A estrutura física da escola é ampla e de boa qualidade. Foi recentemente reformada e estruturada em modelos específicos de escola do Estado. A escola oferece um ambiente acolhedor para os alunos. Então, assim, em questão da estrutura, né, aí segue uma foto da fachada da escola. Não tirei muitas fotos da parte interna, mas, assim, em questão da estrutura, agora, após a escola ter passado por reforma, ficou, assim, muito boa mesmo. As salas de aulas amplas, cadeiras e mesas novas. E, assim, essa estrutura ajuda muito, né, no funcionamento da escola. Agora eu vou falar os resultados dos estágios observados. Durante o período de observação, foi possível constatar a aplicação de diferentes métodos de ensino, como aulas expositivas, atividades práticas e jogos educativos, visando atender às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem do aluno. Nessa parte de observação, eu também gostaria de ressaltar que eu observei que a professora gosta muito de trabalhar em grupo, né, e já realizar atividades diretamente na sala de aula. Por algumas vezes, ela aplicou atividades para eles fazerem em casa e trazer, mas a maioria das vezes a atividade é feita e corrigida já na sala de aula. Na fase de regência, foi possível colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica. O planejamento cuidadoso das aulas, a utilização de recursos didáticos diversificados e a promoção de atividades que estimulavam a participação ativa dos alunos foram fundamentais para o sucesso das aulas ministradas. Então, graças a Deus, a parte da regência também foi tranquila. No começo eu estava bastante nervosa, porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? E quando era para ir para frente da sala, falar para os alunos, no começo eu fiquei um pouco receosa, com medo, né? Um pouco nervosa, mas a professora me deu todo o apoio, com questão de tempo, eu já estava me sentindo mais à vontade, né? De reger a aula, e foi muito tranquilo, foi muito proveitoso. Minhas considerações finais. O estágio supervisionado foi uma experiência enriquecedora e fundamental para o meu desenvolvimento profissional. A oportunidade de vivenciar o cotidiano escolar, aplicar os conhecimentos teóricos na prática e receber os feedbacks construtivos contribuiu significativamente para a minha formação como educadora. Agradeço à professora titular pela orientação e apoio ao longo do estágio, bem como aos alunos pela disposição e colaboração durante as atividades realizadas. A prática me permitiu a consolidação de conhecimentos teóricos, o desenvolvimento de habilidades práticas e a construção de uma visão crítica e reflexiva sobre o processo educativo. Portanto, o estágio não é apenas uma exigência curricular, mas uma etapa essencial para a construção de uma carreira sólida e bem fundamentada. Aqui eu registrei algumas fotos, né, que na verdade foi a professora que fez o registro enquanto eu estava à frente da sala. Aqui foi no momento lá, enquanto a gente estava já próximo do intervalo, um momento mais descontraído, né, que eu fiz o registro em sala de aula. Essa outra foto é na parte da burocracia, né, onde eu estava com a diretora, que eu fiz também com a professora, onde a gente sempre assinava direitinho toda a documentação solicitada. E aqui é um exemplo do plano de aula utilizado pela professora titular, né? Como eu citei, ela é muito organizadinha, todos os dias ela tem esse resumo aí do plano, tem a habilidade da BNCC, né, que ela até me ensinou como que pesquisa, para a gente saber direitinho qual código é referente a qual habilidade, sabe? Bem interessante mesmo. E é isso, esse foi o meu estágio 2. Muito obrigada pela atenção.